Vocês dizem que eu ajudo vocês. Nós nos ajudamos. É preciso que a gente entenda que a gente se salva no outro. Eu não sou sem você. Eu não sou sem o outro. É assim que é a vida. E é por isso que eu quis escrever sobre liberdade. Porque nós começamos aprendendo a amar, desamar, amar de novo. Depois eu vi que era preciso que se soubesse, para poder amar quem quer que seja, eu precisaria me amar. Mas depois eu me dei conta que faltava liberdade. Porque tanta gente fica aprisionado nos relacionamentos. Tanta gente não consegue viver relações por causa disso. E aí, evidentemente, eu não estou falando das prisões mais óbvias. É claro, a gente tem relacionamentos abusivos, relacionamentos horrorosos, relacionamento onde a pessoa é trancada, onde a pessoa não pode ter amigos, onde a pessoa não pode vestir isso, aquilo. Isso é fácil de entender, isso é fácil de ver. O problema é quando as prisões são pequenas, é quando as prisões são prisões invisíveis e que vão se acomodando na relação da gente sem que a gente se dê conta. Quando eu escrevi Amar e Ser Livre é Possível, era isso que eu queria que vocês começassem a entender. Que existem muitas pequenas prisões que parecem perfeitamente normais, perfeitamente aceitáveis, mas não são. A gente vai falar sobre todas hoje? Não. Mas se vocês entenderem a lógica do que eu quero, aí a gente vai ter um bom começo. Ideia, tu me ajuda? Uhum. Falar de liberdade com a corda, não é? Segura para mim. Imaginem que isso é uma relação. Você conheceu alguém. E aí o que é que você faz? Você começa a mergulhar nesta relação. Você mergulha numa boa, porque na hora que você quiser sair, você sai. É assim que a gente imagina que é. Só que a gente não se dá conta que a gente entra nas relações e aí a gente vai entrando e vai entrando. E aí a gente sai, porque a gente acha que sai, que está livre. Só que quanto mais eu entro na relação, mais eu vou entrando na relação, mais eu vou entrando na relação, mais eu vou entrando na relação, e acho que encontrei o que eu queria na relação, e aí eu começo a querer sair da relação, aí eu já começo a não sair mais da relação. E quando você vê, você tenta sair da relação, e por mais força que você faça, você não sai mais dessa relação. E você está completamente preso na relação. Uma relação simples, que parecia que você entrava e saía a hora que você queria. E aí você descobre que não é bem assim. E por que não é assim? Porque a gente perde a facilidade de simplesmente sair da relação. Porque dentro dessa relação existem armadilhas. E quando eu fico enganchado nessa armadilha, eu já não saio mais, eu já não consigo mais. Então, vamos começar entendendo uma coisa. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, todos nós temos de saída um grande medo, que é o medo da dor. A gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de passar por um luto, porque perder alguém que a gente ama é como uma morte. Então eu não quero perder esta pessoa, eu faço de tudo para não perder essa pessoa, e aí vão acontecer duas coisas. Há dois mecanismos bem básicos. O primeiro é, eu estrago a relação.
Ou seja, eu faço ela acabar antes que eu realmente me envolva, e aí eu não fico preso, e vocês devem conhecer pessoas assim. Pessoas que, meu Deus, eu tinha tudo, a minha relação estava tão boa, por que eu fiz aquilo? Mas foi tão impensado, e como é que eu pude fazer? Pois é, não é? Por mais estranho que possa parecer, você fez por medo. Por medo de perder, eu adianto a perda. Então, eu já quebro a relação para não ficar preso e não viver o luto. Ou, por outro lado, e aí esse é mais frequente, eu começo a criar, dentro da relação que eu estou construindo, mecanismos de aprisionamento do outro. Por quê? Porque eu não quero sentir a dor de perder ninguém. Então, vamos ver só algumas pequenas armadilhas que parecem muito aceitáveis, mas que não são. A primeira delas é confundir intimidade com controle. E as pessoas confundem isso. Intimidade com controle. Vocês também já devem ter visto pessoas que, a pretexto de serem muito íntimas, a pretexto de conhecerem muito bem as outras, elas começam a falar pelo outro. Ah, vamos passar o final de semana, não sei aonde, vamos... Ah, não, imagina, ele não gosta, ele não vai. Eu tenho certeza que ele não quer. Estão rindo, vocês fazem isso. Isto não é intimidade, isto é controle. Ah, porque eu queria que a gente fizesse tal coisa. Tenho certeza que ela não vai querer. Ela não gosta disso. Não é, fulana, você nunca gostou disso, não é verdade? E fulana lá. É? Uhum. Parece simples. Vocês riram porque vocês já fizeram, ou vocês já viram fazer. Mas isso é uma pequena armadilha que começa a criar ganchos de prisão dentro da relação. Em primeiro lugar, porque por mais que eu conheça o outro, e por mais que eu saiba que o outro não gosta de carnaval, pode ser que naquele ano ele queira ir. Pode ser que ele simplesmente tenha mudado de ideia. Ou, sobretudo, é preciso que eu não roube do outro o direito de dizer não, eu não quero. Mas por que eu tiro esse direito do outro? Porque quanto menos direito o outro tem, mais poder eu imagino ter. E aí, essa bobagem que parece, inclusive, muito simpática, vai prendendo. Recentemente, houve uma discussão por aí na internet, que eu achei uma discussão tão maluca, tão... Mas, enfim, o mundo é feito para se discutir. Era a história se era para o homem pagar a conta, não era para o homem pagar a conta. Na Europa, se você sair com uma mulher e você ousar insinuar que vai pagar a conta para ela, ela lhe esculacha e nunca mais fala com você e vai embora. Porque isso é uma ofensa, isso é ofensivo. Você está dizendo que ela é menos, você está dizendo que ela é incapaz, você está dizendo que ela é uma propriedade sua. E desculpa, não sei se teve alguém aqui que fez essa defesa, mas eu vi algumas mulheres na internet dizendo assim: o homem tem que pagar a conta. A gente gasta com isso, com aquilo, com a maquiagem, com o cabeleireiro. Oi? Você é um objeto que se enfeita para este homem? Eu pensei que era para você. Você, de fato, está gastando dinheiro para conquistar a presa? É isto? Observem, são todas coisas simples, mas que vão minando a liberdade do outro. E a gente não percebe que está vivendo ou que está fazendo isso. Uma outra coisa muito comum nessa dinâmica que está lá dentro da garrafinha que eu mostrei a vocês é a prisão do espelho. O que é que eu chamo de prisão do espelho? É que eu acho que o outro é refém das minhas expectativas. Eu acho que o outro precisa refletir aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu acho que é bom, que é certo ou que é correto. O outro não nasceu para atender às minhas expectativas em nenhum nível.
muito menos eu para atender às expectativas do outro. Nós atendemos às nossas expectativas, sim, senão não estaríamos juntos. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu preciso compreender que o outro não vai atender sempre. Eu também não atenderei sempre à expectativa do outro e tudo bem. Se não tiver tudo bem, porque foi uma expectativa que você não consegue lidar com o fato de não tê-la, aí você bota a viola no saco e vai embora. Mas isso não lhe dá o direito de aprisionar o outro, e essa prisão aparece também de forma sutil. Ah, mas se você gostasse de mim, não é? Se você gostasse de mim, você faria tal coisa. Se você gostasse de mim, você continuaria. Mas quando a gente se conheceu, você fazia assim, agora você não faz mais. Que tal eu mudei? Que tal eu não sou mais a pessoa que você conheceu? E não sou, porque a gente precisa aprender. E isso é uma coisa que é curiosa. No primeiro livro, Amar, Desamar, Amar de Novo, as pessoas sempre acham que eu estou falando em amar, desamar, amar de novo, pessoas diferentes. Não, também, mas não apenas isso. É amar, desamar, amar de novo a pessoa que eu vivo. Porque a pessoa que eu vivo muda, ela se transforma. Depois de viver 5 anos com alguém, a pessoa que eu comecei a viver não existe mais. Ela é outra pessoa. E os desejos mudam, e os gostos mudam, e as coisas mudam. Querer aprisionar o outro no espelho é uma prisão sutil e perigosa que faz você ficar preso dentro da garrafinha. Uma outra é a jaula do ciúme. E aí me diga, sejam honestos ou não digam e sejam honestos de qualquer modo. Quem aqui já sentiu ciúmes? Alguém tem coragem de levantar a mão? Meu Deus, ai que bom, amém. Pensei que ninguém ia dizer a verdade. Eu me divirto. Todo mundo é perfeito em público. Só eu sei. A ideia do ciúme me diverte. Ela me diverte por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ela é absurda. Ela é absurda no seguinte sentido. Eu não posso provar que sou honesto com você. Eu simplesmente não tenho a menor condição de provar isso. Por quê? Porque eu não posso provar o não fato. Isso é uma coisa improvável, do sentido que não se prova. Por exemplo, eu moro em João Pessoa. Eu não posso provar que não estou em João Pessoa, porque eu não estou. Eu não posso provar o não fato. Eu posso provar que eu estou em São Paulo. E por derivação, como eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não estou em João Pessoa. Mas provar que eu não estou em João Pessoa, eu não posso. Eu só posso provar o que é. Eu não posso provar o que não é. Então eu acho muito curioso quando os casais brigam e dizem assim: prove que você não me traiu. Não posso. Eu não tenho como. Se eu não trair, eu não posso. Eu só posso provar se eu tiver lhe traído. É absolutamente impossível. Mas você tem que me provar, eu não acredito. Eu digo, pô, não vai acreditar. Como provar o não fato? Não tem. Uma paciente minha, certa vez, ela contratou um detetive, porque ela botou na cabeça que o marido estava traindo ela. Ai, que dinheiro mal gasto. Podia ter gasto com terapia. Não é verdade, ela já veio com um detetive contratado, não estava comigo, não. E aí, depois de uma semana, esse detetive entregou um relatório a ela, dizendo a ela, em outras palavras, que para santo o marido dela só faltava as asas. Porque nada fez de errado. Convenceu-se essa mulher? Não. É porque nessa semana ele não pegou nada. Vou contratar um mês. Um mês ele não escapa. Um mês vai aparecer alguma coisa. Passou-se um mês. O detetive nada encontrou. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Besteira ele podia trair dentro do trabalho, não era? Tudo bem. Passou-se um mês, nada. A mulher não se conformou.
Disse, não, é alguma coisa, esse detetive não é bom. Bom, finalmente ela veio para mim. Aí eu disse, bom, tá bom, agora a gente faz bom negócio, porque o que você quer o detetive não vai lhe dar. Porque, em primeiro lugar, se seu marido lhe trai ou não, isso é irrelevante. O que é relevante é que você não confia no homem com o qual você vive. Essa é que é a questão. E essa é a questão que precisa ser analisada aqui. Se seu marido deixou de trair ou vai trair, isso daí não está no seu controle. Agora, ainda que ele seja um santo, você não confia nele. Então, o que é que tem seu nessa história? E aí sim, vale a pena começar a se perguntar. Por isso essa armadilha do ciúme é tão perigosa. E uma outra coisa que torna risível, na minha opinião, a ideia do ciúme, é a ideia de que o desejo está fora do outro e não no outro. Há homens que ficam profundamente enciumados porque se a mulher sair de perto deles um minuto, se ela viajar a trabalho, se ela fizer alguma coisa, outro homem vai provocar nesta mulher alguma coisa que ele não provoca. E aí, por conta disso, ele será traído. Ora, isso parte do pressuposto que o desejo é externo e não interno. Eu não posso criar desejo em ninguém. Isto não é verdadeiro. Ah, claro que eu posso. Se eu, por exemplo, malhar muito, se eu tiver os padrões sociais esperados, isso não garante que o outro vai me desejar por isso. O outro me deseja por questões do outro e não por questões minhas. Então, quando o marido parte do princípio que se a esposa viaja, vai traí-lo, ele está achando que ela o deseja porque ele faz ela desejá-lo. Porque ele é quem é o bambambam da história. E que aí, se ela encontrar alguém com 5 centímetros a mais, aí esse alguém vai fazer ela desejar. Gente, a pessoa deseja o desejo dela, não é o do outro. Nada garante que o que quer que eu faça ou o que quer que eu diga, ou que aparência eu tenha, o outro vai me desejar. A não ser que este outro invista em mim o desejo dele. Portanto, eu não tenho controle, nem ninguém tem a capacidade de fazer o outro me desejar. Em outras palavras, ninguém se senta em cadeira ocupada. Só se senta em cadeira vazia. Se eu, de fato, invisto o meu afeto em alguém, e talvez eu não consiga investir em outra pessoa, mas isso não depende do externo, depende do interno. Então, se você é muito ciumento, comece a entender que sim, o outro pode dar em cima da sua mulher, pode dar em cima do seu marido. Aliás, eu espero que dê. Eu espero que dê. Porque se você tiver uma mulher que ninguém quer, não sei. Se você tiver um marido que ninguém olha, complicado. As pessoas deviam se sentir lisonjeadas. Não é? Olha, nossa, aquele cara olhou para você, eu vou bater nele. Você vai bater no cara. Porque ele lhe elogiou. Porque ele disse que sua mulher é legal, que ele, né? Eu bateria no cara se ele não olhasse para minha mulher. Por que você não olhou para minha mulher? O que é que tem de errado com ela? Como assim? Então, parece bobo, mas são armadilhas que vão sendo criadas dentro da relação e que a gente não vê. E uma outra armadilha, e essa é fatal: querer ser tudo para o outro. Isso está presente em quase 100% dos relacionamentos. Não, você é tudo para mim, você é minha vida, minha privada entupida, você é qualquer coisa. Agora, eu acho isso muito engraçado, eu já vi isso. Não digo com desdém não, mas eu vi com curiosidade a cena passou. Eu sou uma pessoa de cenas, eu faço cenas na minha cabeça, eu estou sempre fazendo alguma cena. Então, certa vez eu estava num velório. Eu estava num velório. Meu Deus, essa mulher gritava tanto em cima desse morto, que não ia poder viver sem ele. Meu amor,
Como vai ser a vida sem você? Eu estou ridicularizando, mas ela gritava mesmo, de verdade. Coitada, eu estava sofrendo. Mas eu fiz a cena na minha cabeça, eu pensei, se alguém chegasse agora com uma arma e botasse uma arma na cabeça dela e dissesse, pois bem, você vai se encontrar com ele agora? Vou resolver seu problema. Você não vai saber viver sem ele, pois então você vai agora com ele. Pode afastar aí, porque é agora. Eu duvido que ela ia dizer atire. Eu duvido. Ela ia dizer, não, veja bem. Não é a vontade de Deus. Ele quis que eu ficasse, que eu passasse por essa prova. Então eu vou ter que me resignar. Então se resigne logo. Não esteja gritando, dizendo que ele é tudo para você. Não. Ninguém é tudo para ninguém. Mas a gente assume essa postura dentro da relação. E às vezes a gente esquece de coisas básicas. Se você tem 30 anos e você começou a namorar esta pessoa quando você tinha 25, ou você casou aos 25 e está com 30, e aí aos 30 diz, olha, vou me separar, não dá mais, não quero mais. Tá. É sofrido? Muitíssimo. Mas você é tudo para mim, eu não vivo sem você. Você viveu 25 anos sem essa criatura, gente? Você viveu 25 anos sem essa pessoa nem fazer parte da sua vida? Como diabo você não vai viver o resto? Porque você passou 5 dos 25? Eu até sou capaz de aceitar se você viveu 50. 50 é aceitável. Mas não porque você não viva sem o outro, é porque você já está velho demais. E aí você vai morrer mesmo de qualquer jeito, com ou sem o outro. Não tem o que fazer. Você vai morrer. Mas essas pequenas armadilhas parecem simples, não é? Mas roubam a liberdade. Comecem a entender que por mais que eu ame alguém, vidas não se misturam. Vidas não se misturam. Eu nem ao menos me misturo com outra pessoa. Nós somos criaturas absolutamente individuais. Nós sofremos de uma solidão estrutural. Nós somos seres sozinhos e solitários. E como eu disse no começo, nós nos salvamos no outro. Nós somos tão infinitamente, se é que essa palavra existe, imisturáveis, que eu não consigo sequer sentir o corpo do outro. E nós não nos damos conta disso. Eu sou um indivíduo, eu não me divido. Quando alguém me beija, eu não sinto a língua do outro. Eu sinto a sensação de pressão e de prazer que a língua do outro faz na minha. Quando eu pego numa pessoa, eu não sinto a pessoa, eu sinto a pressão que aquilo causa na minha mão. Nós não nos misturamos, nem física, nem psicologicamente. Nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. E isto é muito bom, porque eu ia odiar na hora da minha morte alguém me enchendo o saco. Me deixe, eu quero morrer em paz. Pode estar até acompanhado, mas eu vou morrer só. Então me deixe. Então tenham cuidado com essa coisa da mistura. Só para a gente tentar concluir o raciocínio dessas pequenas coisas que vão aprisionando e que é só, na verdade, para que vocês entendam qual é a dinâmica do livro Amar e Ser Livre é Possível. Existe um livro em francês, um livro de contos infantis. Ainda não está traduzido, mas certamente será por esses dias. Se chama Contes de la Paix, Contos da Paz. É um livro que tem vários contos sobre paz. Paz, P-A-Z, tá? Sobre paz, e eu comecei a folhear esse livro recentemente e encontrei um conto muito interessante
que se chama O Cego e o Recém-Casado. E que eu acho que dá para fechar um pouco isso que eu quero dizer a vocês. É a história de um homem que havia acabado de casar, ele era recém-casado. Ele não estava muito interessado na esposa. Ele estava muito interessado no cunhado. Não me entendam mal, não é isso. É que o marido da irmã da mulher dele, o cunhado dele, era cego. E ele nunca tinha visto um cego na vida. Então, aquilo o perturbava, porque ele dizia, como esse homem que não enxerga consegue fazer até mais do que eu faço? Como ele consegue tanta mobilidade, como ele consegue fazer as coisas? E aí ele disse assim, fulano, vamos fazer uma coisa, eu estou querendo ir caçar. Eu fico pensando, esses contos infantis, eu não sei em que ano isso foi escrito, mas se um cunhado chamasse o outro para ir para a floresta recém-casado, o outro não ia, não tinha condição. Não ia. Ia dizer, o que é que esse camarada quer comigo na floresta? Tudo bem, o conto é infantil, está valendo. Eu é que estou aqui conjecturando coisas. Aí foram. E no passar das coisas, ele dizendo, olha, tem uma pedra ali pontiaguda para você não machucar seu pé. Olha, ali na frente tem um galho de árvore. Quando é daqui a pouco, o cunhado cego começou a dizer, escute, do lado de lá, os pássaros eles estão calados. Acho que tem algum animal perigoso, é melhor não ir para aquele lado, tá? Foram andando mais, daqui a acolá, olha, eu estou percebendo que naquela direção tem uma onça. É melhor a gente ir por aquela outra direção. E ele foi ficando mais incomodado com aquela coisa, porque ele não percebia tanto quanto o cego percebia. E chegaram, então, na clareira, ele escondeu a armadilha dele para pegar pássaros. E a do cunhado, ele disse, deixa em qualquer canto. Aí deixou lá, não escondeu muito direito a armadilha do cunhado, deixou. No outro dia, voltaram os dois para a floresta. Quando chegaram na floresta, quando iam chegando, o cunhado disse, olha, tem um pássaro na tua gaiola. Estou ouvindo daqui. Ele disse, mas não estou ouvindo nada. Ele disse, mas eu estou. Estou dizendo que tem. Acho que na minha também. Chegaram lá, o homem, quando viu, ficou muito feliz. Tirou o mato assim de cima da gaiola dele, tinha um pássaro cinza, grande. Então ele pegou o pássaro com muito cuidado, botou dentro de um saco, guardou e foi ver a gaiola do cunhado e disse, olha, na sua também tem. Ele disse, me ajude a botar no saco. Só que na gaiola do cunhado tinha um pássaro muito colorido, um pássaro lindo, um pássaro daqueles que as penas brilham, sabe, com muitas cores, chega a reluzir no sol as penas do pássaro. Aí ele trocou de saco. Ele pegou o pássaro do cunhado, botou para ele, pegou o pássaro cinza, botou para o cunhado. Quando voltaram, pararam num lugarejo para comer alguma coisa. E aí ele disse ao cunhado, interessante, não é? Se não fosse por você, talvez essa caçada não tivesse dado certo. Talvez eu até tivesse sido comido por uma onça. Que coisa interessante isso. Aí ele olhou para o cunhado e lembrou-se de uma coisa que ele havia perguntado aos sábios da cidade. Já havia perguntado a todos os sábios e ninguém sabia responder isso a ele. Aí ele disse, me diga uma coisa, por que será que os homens fazem guerra? Aí o cunhado baixou a cabeça, fechou os olhos e disse, os homens fazem guerra porque eles fazem a mesma coisa que você acabou de fazer comigo. É por isso que não há paz. Então, é óbvio que o conto cabe em muitas interpretações, mas será que não é isso o que nós fazemos nas nossas relações? Será que a gente não fica sempre preso à nossa inveja da liberdade do outro, à nossa inveja da capacidade do outro se mover, se locomover, perceber, viver, ter
cores, saber ter o pássaro mais lindo. E aí a gente quer para a gente. E aí a gente aprisiona. E aí a gente rouba o que é do outro para a gente. E aí acaba-se a paz. E aí acaba-se a relação. Então, você quer amar e ser livre? Contente-se com a sua capacidade de perceber o mundo e seja feliz com a luminosidade dos pássaros de quem você ama. Pense nisso.